Olá, pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero falar com vocês, pessoal. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o seu like. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, é muito importante para fortificar o vídeo, fortificar o canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, ativa a notificação, né? Se você estiver gostando do vídeo. Então, vamos lá, gente? Vamos Vanessa, ao vídeo? todo mundo, escute e pegue sua Bíblia agora. Escuta esta palavra de Deus para nós hoje. Escute, né? Escute essas palavras que Deus vai dizer para nós hoje, viu? Escute essa palavra de Deus, que eu quero que você pegue aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, do 18 ao 22. Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Vai estar aqui embaixo para você já. Daqui a pouco uma das minhas moderadoras vai colocar aqui. Quem vai estar assistindo no meu canal do YouTube vai aparecer aqui embaixo, né? Marcos, capítulo 2, do 18 ao 22. Escute, todo mundo, escute esta palavra de Deus. Vamos participar desta partilha. Escute bem, Vanessa e demais, todos, escutem. Deus irá falar conosco agora no terço, através da sua palavra. Escute esta palavra de Deus, que é palavra para a nossa vida, palavra que pode mudar a nossa caminhada. Escute isso. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado no meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa a roupa velha. E o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vocês sabem, é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, para todos vocês que estão aqui rezando comigo esse Santo Terço. Presta atenção na pergunta. Vocês sabem o que é o jejum? Para que é o jejum? Vocês sabem o porquê, o para que tem o jejum? E por que nós fazemos o jejum? Como devemos fazer o jejum? Aqui Jesus, no Evangelho, ele foi confrontado pelos discípulos de João e dos fariseus. Ele foi questionado, né, em questão sobre o jejum. Por que os teus discípulos não jejuam?
E Jesus, como uma forma de uma história, uma historinha, deu uma explicação que eu acho que eles entenderam, mas queriam fingir que não entendiam. Mas eu tenho certeza que eles tinham entendido, mas engoliram a seco tudo aquilo que Jesus disse. Mas trazendo para nós essa explicação sobre o jejum, de o que é um jejum? Jejum é nada mais, nada menos que um sacrifício pessoal. Do que consiste esse sacrifício pessoal? É você fazer abster-se, uma prova da sua caminhada, da sua fé, de perseverança, e pode ser usado como uma forma de oração, né? Uma forma de oração, uma forma de amenizar mais, nos unindo à paixão de Cristo, nos unindo à paixão do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, a igreja em si, ela nos pede que nós possamos, na medida das nossas condições, na medida da nossa saúde, fazer o jejum. Mas, gente, existe um mas. Mas, se eu não posso fazer uma abstinência, que não é uma abstinência radical, como muitos fazem, parar de comer, não é especificamente isso que Deus espera, ficar o dia inteiro sem comer nada. Não, não é bem isso, gente. Porque o jejum tem uma relação de essência, uma relação de essência com o Cristo, que é o esposo, que é, por exemplo, dizer assim, podemos dizer uma comparação, numa festa maior, por exemplo, uma Santa Missa, que é a festa maior, onde Jesus se faz presente no meio de nós através da Eucaristia. Quando nós estamos celebrando a Eucaristia, Jesus está no meio de nós. Mas quando ele não está no meio de nós, nós podemos, por exemplo, estar fazendo esse jejum em preparação, em oblação. E olha algo que eu escrevi aqui, presta atenção. O jejum não pode ser uma prática vazia, isolada dessas outras realidades, porque o jejum é um crescimento em todos os aspectos de caridade, de piedade, na renúncia de si mesmo, no cumprimento fiel das nossas obrigações. Conseguiram entender? Estão conseguindo entender? Do que é o jejum? O porquê nós temos que fazer esse jejum? E presta atenção, gente. Presta atenção. O jejum que Jesus quer de nós é um jejum orante, que nós podemos substituir. Por exemplo, eu vou não vou comer carne, não vou comer feijão, não vou comer arroz, não vou comer doce, não vou tomar refrigerante. Mas no lugar de ter essas refeições naquele horário, eu vou rezar. Mas também não vou ficar com fome, né, gente? Eu vou me abster-se de alguma coisa. Mas por que eu vou me abster? Por que eu vou me jejuar? Só por jejuar? Eu vou me jejuar só por jejuar? Só porque a igreja fala que eu tenho que jejuar? Não tem sentido jejuar por jejuar, gente. Claro, a igreja, Santa Mãe Igreja, ela pede para nós, estabeleceu que toda sexta-feira são dias penitenciais. Para nós da igreja, quem
nós como Igreja Católica, nós temos um dia penitencial, que é toda sexta-feira, né? Ela diz que nesse dia os fiéis se abstenham de carne e de outros alimentos ou pratiquem alguma forma de penitência, principalmente obras de caridade ou exercício penitencial de piedade. Estão conseguindo entender? Isso precisa ficar bem claro para nós. Por quê? Muitas vezes nós lemos as entrelinhas do que a igreja diz. Abster-se de carne e de outros alimentos. Ou praticar forma de penitência, principalmente a caridade e o exercício da piedade, que é a obra de misericórdia. Se eu não posso me abster de alimento por motivos de saúde, mas eu posso praticar uma obra de caridade naquele dia como penitência, ou fazer um exercício de penitência. Fazer exercícios penitenciais, uma oração de penitência, o terço da Divina Misericórdia é um exercício de penitência. As obras de misericórdia, visitar os doentes, visitar um doente, né? Visitar um doente ou cuidar de um doente, ajudar um necessitado. Exercícios de piedade, de penitência. Práticas ou exercícios, tanto atitudes como também oracionais. O jejum, se eu tenho condições de fazer jejum, eu tenho que ter, primeiramente, um firme propósito. Como agora, no terço, a irmã falou aqui pra gente da necessidade que ela está passando por um momento difícil na vida dela, com a família dela, e ela entrou num estado de depressão. Mas eu preciso mudar isso na minha vida. Gente, a prática da oração, a prática do jejum me levam a esses exercícios. Por que eu vou jejuar? Para que eu vou jejuar? E nós vamos entrar nessa pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. Por que os fariseus jejuam? Por que os fariseus, os discípulos de João Batista jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Por que você está jejuando? Acho que essa foi a resposta contrária. Por qual motivo você está jejuando? Só por jejuar? Só porque nós não entendemos as entrelinhas do que a igreja nos fala, do que é jejum? Você quer entender uma entrelinha do que é o jejum? Olha o que diz o cânon da nossa igreja, o cânon, o documento da igreja cânon, no número 1249. A lei eclesiástica, ela diz assim para nós: nos dias prescritos, os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e de caridade, obras de misericórdia, renunciem a si mesmo, cumprindo mais fielmente as próprias obrigações. Isso é o que fala a nossa igreja no cânon. O cânon da igreja, o documento da nossa igreja, a lei eclesiástica da nossa igreja. Isso é um documento da igreja católica, que ela nos apresenta. E isso é acessível para nós? É acessível. Está no catecismo? Está no catecismo da igreja. Então, por que eu vou fazer o jejum? Por que eu devo jejuar? Por que eu devo jejuar? Eu aprendi isso com o Frei Gilson.
né, nessas momentos de rosário que o Frei Gilson faz, eu aprendi isso. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? O que você está mais precisando hoje? Qual a graça que você está querendo pedir para Deus hoje? O que você está mais necessitando? Que nem o irmão alcançou agora do tio dele ser curado. Ele testemunhou aqui para nós. Do tio dele que foi curado. O que você está mais precisando hoje? É uma cura física? É uma cura espiritual? É alguma necessidade que você está precisando? É alguma ajuda? Algum propósito de mudança de vida, de conversão? É o livramento? Por que não a gente fazer um jejum com esse propósito de união? Aí naquele momento, quando for aquele momento, você jejuar até alcançar a graça que Deus propõe na sua vida. Mas pensa bem no jejum que você vai fazer, tomando cuidado com a sua saúde. Tomando cuidado com a sua saúde. Eu não vou, vou cortar o café. Eu vou cortar o feijão no meu almoço. Eu não vou jantar. No lugar da janta eu vou comer uma bolachinha. Vou tomar um café na janta. Não vou jantar. Eu não vou almoçar. Eu vou comer só uma coisa leve no almoço, para não ficar de barriga vazia. É isso. Não vai atrapalhar a sua saúde, mas também, naquele momento, eu vou fazer um exercício. Naquele momento eu vou rezar. Naquele momento eu vou fazer uma obra de misericórdia. Naquele momento eu vou exercitar a minha piedade, a minha caridade. Eu vou ajudar aqueles que precisam, vou ser ouvido para aqueles que precisam ser ouvidos. Porque penitência, gente, penitência não é somente, pronto, vou me abster, pronto, é só isso que eu preciso fazer. Não, a penitência, gente, é um exercício que precisa ser praticado. Não é somente abster, tem que praticar o exercício, porque a penitência também entra num ritmo chamado ritmo oracional. Por isso que o nome fala penitência, ou então na missa tem um ato penitencial, porque você faz uma oração pedindo a misericórdia, pedindo o amor de Deus na sua vida. E o jejum não deixa de ser e tem que ser um exercício oracional na minha vida. Tem que ser um exercício oracional para que Jesus ele se faça presente na minha vida e na vida da minha família. Eu vou fazer jejum pela conversão da minha família, para que Deus mude o coração da minha família. Então, toda sexta-feira eu vou jejuar, vou cortar o almoço, vou cortar uma coisinha do meu prato. Eu não vou jantar, vou comer apenas uma bolachinha, uma coisinha leve, para não ir dormir de barriga vazia. A refeição que nós não podemos deixar de tomar, gente, primeira coisa é o café da manhã. Nem que seja um café leve, uma coisa leve, mas a primeira refeição nós temos que tomar. Lógico, a primeira refeição. Mas no decorrer do dia, se eu tenho condições, eu posso me abster-se de alguma coisa. Eu sou uma pessoa que por exemplo, que toma muito refrigerante. Eu não vou tomar mais refrigerante, vou tomar só suco. Eu sou uma pessoa que gosta muito de uma carninha, de um arroz, de um feijão, de comer doce. Eu gosto pra caramba de comer doce.
Vou me abster. Ó, não vou comer pão com nada, eu vou comer só pão puro. Então come só pão puro. Eu não vou jantar, vou comer algo leve. Então, você corta a janta, você almoça, corta a janta e come. Na janta você toma um café, algo leve. Mas tenha um propósito em mente, gente. Se for para você tentar lembrar, para você não esquecer, você fala assim, propósito de toda sexta-feira, jejum. Você coloca o que você vai cortar. Propósito. Aí você coloca qual vai ser o propósito do seu jejum. Exercício de misericórdia. Uma caridade, um momento de oração naquele momento. O que você vai exercitar nesse momento de misericórdia? Qual vai ser a obra de misericórdia? Qual vai ser o exercício de misericórdia que você vai exercer toda sexta-feira? Ou então durante a semana? Tem gente que gosta de fazer um jejum da semana. Ou então agora está chegando a quaresma. Está chegando a quaresma agora. Tem gente que vai fazer os 40 dias, né, de penitência, de jejum, durante os 40 dias. E jejum, Wellington, precisa ser na quaresma? Não. Como eu falei, qual é o seu propósito? Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Qual é o seu firme propósito para você fazer esses exercícios de piedade? Qual é o seu propósito? Por que você está fazendo a penitência? Por quê? Isso que nós temos que ter em mente. O porquê. Porque se você fazer por fazer, não tem sentido. Não tem sentido de fazer uma misericórdia por fazer. Eu quero a conversão, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a salvação. Né, gente? Nós fazemos um firme propósito. Um propósito firme para nós nos aproximarmos de Deus. Primeiramente, uma aproximação com Deus. Para que essa graça de Deus seja derramada na nossa vida. Eu tenho um irmão aqui, um colega meu, que ele fez jejum, ele fez a quaresma de São Miguel. Ele jejuou na quaresma de São Miguel Arcanjo e ele pediu para que Deus mandasse uma namorada para ele. Ele pediu para Deus uma namorada. Ele jejuou. Depois, acho que parece que foi 8 dias depois que ele fez o jejum, ele não comeu carne, né? Quando ele vai nos lugares, ele fala, tem carne aí? Não quero carne, tira a carne, por favor. Ele não comeu carne, ele comeu qualquer outra coisa, mas ele não comeu carne. Ele cortou a carne do prato dele. Ele, naquele momento ele fez a oração, ele rezou a quaresma de São Miguel, ele rezava, fazia prática, fazia as fazia os exercícios, ele fazia tudo direitinho. E é 40 dias a quaresma de São Miguel também, viu, gente? Só um detalhe. Depois de 8 dias, Deus colocou uma pessoa na vida dele. E hoje ele está namorando até hoje essa pessoa. Ele mora aqui na minha cidade, Mogi das Cruzes. A namorada dele, vocês não vão acreditar onde ela mora. Ela mora em Mauá. Ele vai daqui de Mogi das Cruzes até Mauá. Imagina a volta que ele dá até chegar em Mauá, em São Paulo. Só daqui para São Paulo já é o quê? Mais de meia hora de viagem. Daqui até São Paulo. Já é mais de meia hora de viagem de trem. Imagina de São Paulo até chegar em Mauá. Você dá uma volta em todo parece assim, entre aspas, né?
que eu posso dizer, parece que você dá a volta em São Paulo inteira para até chegar num outro lugar. Aí você pergunta para ele, por que você faz isso? Porque eu gostei dela, Deus me deu, eu agradeço muito a Deus, eu estou gostando muito dessa pessoa. É o que ele me disse, gente. É o que ele me disse. Gente, uma pessoa agradecida pediu para Deus uma namorada. Uma coisa tão simples. E Deus atendeu. Atendeu o sacrifício que ele fez em prol disso. Ele também está fazendo agora um outro jejum. Ele está fazendo um outro jejum agora. Eu fiquei sabendo, esse meu amigo. Ele está fazendo um outro jejum para conseguir emprego. E ele é mais novo do que eu. Detalhe, ele é mais novo do que eu. Ele tem uma faixa de uns 20 e poucos anos. Esse meu amigo. Ele está fazendo um outro jejum para conseguir emprego. Uma pessoa que reza, uma pessoa que é perseverante, não desiste, né? Está sempre lá em sintonia, praticando a caridade, praticando a misericórdia, rezando, né? E seguindo a vida. Ele não, por exemplo, a oração não deixa ele parar de seguir a vida dele. Não prende. Né? É claro, né? Algumas coisas são exceções dentro do jejum, né? Por exemplo, o que a igreja pode desconsiderar como que você não tem obrigação de fazer jejum. O que a igreja desconsidera que você fala, nesse dia você não precisa jejuar. Dias de solenidades da igreja, dias solenes da igreja, dias solenes, né? Cristo Rei, dia de festa, festa da igreja. Por quê? O que é a festa na igreja? A festa na igreja é uma festa maior, é um dia que Cristo está conosco, podemos dizer. Um dia que Cristo está conosco. O que Jesus fala para a gente aqui no Evangelho. Os convidados podem jejuar quando o dono da festa está com eles? Porque nas solenidades da igreja, quem é o dono da festa? Quem é o dono da festa quando está acontecendo uma missa solene na igreja? Uma celebração grande na igreja? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. No dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, é o dia dela. É uma festa, é uma solenidade. Mas quem é o dono da festa? Não é Nossa Senhora. Ela é o motivo da celebração. Mas o dono da festa daquela celebração é Jesus Cristo, é a Eucaristia. É Jesus. A festa, o dono da festa é Jesus Cristo. Por isso, há toda aquela celebração, toda aquela festividade. Mas, claro, Jesus ele fica muito contente quando nós lembramos da mãe dele, Nossa Senhora, ainda mais Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, nossa rainha. Nesse dia, não se precisa jejuar. Nesse dia solene. É uma festa, dia festivo da igreja. Mas nos demais dias, os dias que vocês quiserem, por tempo que vocês quiserem jejuar, vocês podem jejuar. Estão conseguindo entender? Sim ou não? Coloque aqui sim ou não se vocês estão conseguindo entender. Coloque aqui nos comentários. Eu quero saber se sim ou não, se vocês estão entendendo tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês nesta partilha sobre jejum. Coloque aqui nos comentários se vocês estão entendendo. Por favor. E amém. Olha quanta gente está escrevendo aqui, né? Quem está vendo no gravação no WhatsApp, estou vendo aqui no ao vivo as pessoas comentando, né? Colocando muito sim, que estão compreendendo. Espero que quem está vendo pelo YouTube também esteja entendendo, né? Mas é assim, gente. O jejum, a penitência, né, em si, né, precisa ter um firme propósito, como meu amigo teve.
um firme propósito. E para você te ajudar a lembrar desse firme propósito, faça uma listinha simples. Não precisa encher 4 folhas. Né? Não é necessário, eu acho que não tem necessidade de preencher 4 folhas. Né? Mas qual é o propósito que eu vou jejuar? Por que eu vou jejuar? E qual vai ser o meu exercício oracional para me manter firme e forte, unido a Jesus Cristo nesse propósito que eu quero na minha vida? Cura, libertação, procurando emprego, uma namorada, não sei, um namorado, não sei, conversão. Por quê? Por quem? Eu quero a cura do meu marido que está internado. Eu quero que cure o meu pai que está internado. Eu quero pela cirurgia de fulano, de cicrano, de beltrano. Eu vou rezar pela saúde do Papa. Que o Papa tenha muita saúde, que o Papa tenha muita perseverança para cuidar da igreja. Eu vou rezar pela minha paróquia, pela minha comunidade. Tantas coisas que nós podemos dedicar o nosso jejum, o nosso propósito, os nossos pensamentos unidos num firme propósito, cuja meta é Jesus Cristo. Ele é a meta. Ele é o propósito de tudo. Jesus. Isso nós não podemos negar. Não podemos negar. Né? Então, gente, quando nós pensarmos em jejum, em penitência, vamos ter um propósito. Vamos ter em mente o que eu quero realmente para mim. O que eu quero melhorar. O que eu quero mudar na minha vida. Não faça, gente, jejum por fazer. Porque, gente, o quanto a gente está sofrendo nessa vida. Fala a verdade. O quanto você está sofrendo na sua vida. O quanto a sua família está sofrendo hoje. Muito. Pouco. Tá difícil a caminhada? Tá. Tá dura as coisas? Tá. Não tô conseguindo nada, não tô conseguindo mudar minha vida? Não. E o que você anda fazendo para melhorar isso? Quais são as práticas oracionais que você está usando? Fica dependendo tá sendo um cristão bully? Como fala o bispo tão querido Dom Fernando Legal, vamos ser cristão bully? Pouca fé? Não vamos ser cristão bully. Vamos ser cristãos agora verdadeiros. Cristãos que oram, que não colocam, que não vai colocar remendo novo em roupa velha, fazer, como fala, o jeitinho brasileiro, falar, eu vou fazer as coisas assim de um jeitinho que eu sei que vai disfarçar. Não é bem assim, gente. Jesus, umas vezes, num versículo da Bíblia, os discípulos queriam expulsar um demônio de uma pessoa. Eles não conseguiram. Acho que isso está em, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas isso deve estar em Mateus. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas isso deve estar em Mateus, no Evangelho de São Mateus. Os discípulos já foram instruídos tudo e foram enviados em missão. Eles foram chamados para expulsar um demônio de uma pessoa. Eles não conseguiram. Aí esse rapaz que chamou os discípulos foi até Jesus. Ó, Jesus, eu chamei os teus discípulos para me ajudar, tirar o demônio do meu parente, e não conseguiram. Aí Jesus chegou, viu o parente dele e falou assim, sai. E o demônio saiu. Aí os discípulos olharam assim e falaram, nossa, Jesus, por que o Senhor conseguiu e a gente não? Aí Jesus explicou, porque alguns demônios só saem na oração.
Quando eu estou em oração. Quando eu estou em sintonia com Deus. E nessa oração, tenho certeza, está o jejum. Eu aposto que além do jejum que Jesus passou no deserto, quantos jejuns o Senhor já fez por ele e pela humanidade. Quantos jejuns Jesus já fez pela humanidade. Nas vezes que ele saiu do meio do povo, ele saiu um pouquinho, foi um pouquinho para o deserto, ficou lá um tempinho, voltava, ia ali para o cantinho rezar. E a gente? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de penitência, como jejum, exercícios de misericórdia? Como é que eu estou praticando isso na minha vida? Como é que está isso? Como é que eu tenho praticado? Como é que eu tenho praticado a vida de oração na minha vida? Como é que eu tenho usado do jejum na minha vida, na minha família? Como eu tenho praticado isso? Falar, como a irmã falou aqui, Deus esqueceu de mim. Gente, Deus não esquece de ninguém. Algo que eu volto a dizer e repito, quem se afasta de Deus sou eu. Eu que me afasto dele. Não é Deus que se afasta da gente. E eu já expliquei isso na minha última pregação. Que como se chama consciência. A minha consciência me coloca num estado de pequenez. E isso me faz pensar em quê? Que Deus está bravo comigo, que Deus está longe de mim, que Deus ficou chateado comigo. Gente, Deus nunca esqueceu de nós. Deus nunca esqueceu de nós. Ele nunca há de esquecer de nenhum de nós. Olha o testemunho do irmão aqui da live. Olha o testemunho do irmão. O tio dele estava doente, estava internado. Era uma cirurgia de risco. Ele tinha sofrido um acidente. Eu só falei para o irmão, eu só falei uma coisa para o irmão. Tenha fé. Tenha fé. E hoje, eu conversei com ele no sábado. Eu fiz a live, ele estava aqui na live no sábado. Ele falou para mim, eu estava perdendo a fé. E hoje ele vem agradecer a Deus. Ele me agradeceu. Eu falei, não me agradeça, irmão. Agradeça a Deus por esta misericórdia, por esse amor infinito de Deus por você. Isso foi uma prova de fé. Uma prova clara de que uma oração é capaz. Do que uma oração pode fazer na nossa vida. Uma oração bem praticada. Ou então também um jejum bem vigente. O que o inimigo mais odeia? Primeira coisa que o inimigo odeia. O terço. Primeira coisa que o inimigo odeia. O terço. Pessoa que reza o terço. Primeira coisa que o inimigo odeia. Ele odeia gente que reza o terço. Segunda coisa. Pessoas que tenham fé. Mesmo no impossível. Pessoas que têm fé. Está no pindaíba, está enfrentando o pior momento da sua vida, mas a pessoa nunca perde a fé. O inimigo odeia isso. O inimigo fala, nossa, eu tô mandando que nem ele fez com Jó, né? Quem lê o livro de Jó, Jó passou os piores tormentos que uma pessoa podia viver. Perdeu tudo. Mas ele não perdeu a fé. Jó, hein? Jó. Terceira coisa. Pessoa que pratica penitência. Penitência eu coloco um todo, viu, gente? Coloco um todo, que é o jejum, que é os exercícios e a oração. Exercícios, dentro do exercício, gente, que é a prática, eu coloco a confissão, viu, gente?
Eu coloco a confissão como um exercício. A confissão está aqui, nesse ato de penitência. O jejum, o exercício e a oração. Né? Essas três coisas unidas em uma palavra: penitência. Então, meu irmão, se você pode ter essas práticas simples, se você tem condições de jejuar, faça esse exercício, mas faça com firme propósito. Não faça por fazer. Não faça por fazer, porque você estaria pecando com você mesmo. Um pecado contra si, não é contra Deus, é um pecado contra si. Faça o jejum com mais... Ai, Wellington, eu não posso, Wellington, porque eu tenho recomendação médica, eu tenho que comer mesmo, eu não posso me abster de nada, eu não posso me abster de carne, eu não posso, Wellington, eu tenho que comer. Amém. Como falei aqui, fala aqui no texto que eu li para vocês, né? As práticas de jejum têm a caridade, a piedade. A caridade, você pode fazer uma prática de caridade, você pode fazer exercícios de caridade, exercícios de piedade. No lugar daquele jejum, você pode fazer um exercício de piedade e de penitência. Visitar um doente, né? Dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, né? Visitar um preso. Práticas de misericórdia que podem substituir o jejum, mas eu tenho que praticar mesmo. Não é praticar uma vez só, não. Tem gente que fala, vou praticar, mas pronto, tô salvo, minha vida tá salva. Não é bem assim, gente. Se eu não tenho perseverança, de nada vai adiantar, viu, gente? Só um detalhe. Se eu não tenho perseverança na minha penitência, no meu jejum e no meu exercício de piedade, se eu vou fazer só uma vez e nos outros dias não, uma vez para a vida toda, não é bem assim. Como eu falei aqui, a igreja nos propõe toda sexta-feira sendo um dia penitencial. Toda sexta-feira é dia penitencial para nós que somos católicos. Por que sexta-feira? Vamos lá. Sexta-feira Santa, né? Dia da Paixão de Cristo, né? Sexta-feira Santa. Dia de penitência, dia de jejum. Toda sexta-feira nós lembramos da misericórdia de Jesus por nós. Por isso existe esta penitência, por isso existe a prática desses exercícios de piedade. Amém? Então, gente, vamos ter esse filme. Agora, sexta-feira está chegando. Estamos na segunda-feira, daqui a 4 dias é sexta-feira. Faça esse propósito na sua vida. Mas faça com propósito. Não por fazer, não é porque o Wellington está falando, viu, gente? Não porque o Wellington está falando para vocês. Pelo amor de Deus. Façam o exercício de acordo na sua vontade. Mas, como eu falei, faça com um firme propósito. Qual é a intenção que você irá fazer o jejum? Qual é o propósito desse jejum? Qual é o propósito que você vai fazer a caridade no lugar do jejum? Qual é o propósito que você vai fazer essa caridade? Qual é o propósito que você vai fazer o exercício de piedade? E isso entra, nesse exercício de piedade, entra a confissão, viu, gente? A confissão entra no exercício de piedade, viu? Tem que ter a confissão junto. A
confissão tem que entrar no meio aí, como exercício de piedade. Amém, gente? Hoje, eu espero que Deus tenha aberto o pensamento de vocês, os olhos, o coração, para tudo isso que nós estamos partilhando aqui. E que nós, a partir de hoje, possamos pensar: Senhor, ajuda-me, Senhor, a ter uma prática de vida de misericórdia. Ajuda-me, Senhor, a me aproximar cada vez de nós. Eu tenho tantas coisas que eu quero pedir para o Senhor, mas me ajude, Senhor, a ter um exercício de piedade. Ajuda-me, Senhor, nesse jejum que eu vou fazer com firme propósito de mudar de pensamento, mudança de coração, mudança de atitude pela conversão da minha família. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ter o discernimento de eu escolher do que eu vou me abster. De carne, daquilo que eu mais gosto de fazer. Um detalhe, né? Um bom propósito também seria bom, né? Eu vou muito trabalhar de carro. No lugar de carro eu vou de ônibus. Vou para o trabalho de ônibus. Seria um sacrifício. Eu vou de carro para o trabalho, agora eu vou de ônibus. Um exercício. Vou deixar meu carro em casa e vou trabalhar de ônibus. Um bom exercício, né? Mas faça com o coração aberto. Faça esse ato penitencial, esse momento penitencial nas nossas vidas com o coração aberto. Porque Deus age num coração aberto. Um coração que faz por fazer, infelizmente Deus não entra nesses corações. Eu tenho que ser franco. Eu tenho que ser verdadeiro. Deus não entra no coração que faz as coisas por fazer. É como se você jogar as coisas no vento. Não é bem assim. Ou eu faço de coração, com o coração aberto, com o coração com firme propósito. Como eu falei, anotar isso numa folha ajuda muito. Ajuda. Mas que Deus tenha piedade e misericórdia de nós e que nós possamos ter o nosso coração aberto para oração e para penitência. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.